irmão Jaime vai nos trazer a mensagem dessa manhã. Que Deus seja louvado. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz esteja com todos. Amém? Amém. A leitura de hoje se encontra em Atos 6. Atos 6, 1 a 6. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus herenitas protestaram contra os judeus de fala hebraica aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregarmos deste ministério. Quando a nós devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, provenido a Antioquia. 6. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram, eles impuseram a mão. Bom dia para todos. Bom dia. Graças a Deus que nós estamos aqui para continuar fazendo a vontade dEle, estruturando a nossa fé e procurando fazer o que Deus espera de cada um de nós. Nós queremos começar a compartilhar com a igreja os ensinamentos da palavra de Deus a respeito da ordenação ou a escolha de guias ou líderes na casa de Deus. Aí no nosso tema está a ordenação de novos líderes na casa de Deus. E aí você deve estar pensando, por que líderes está com aquele tchan ali, né? Alguém já perguntou, é isso mesmo? Os líderes têm que estar aí mesmo, desse jeito? É porque, como alguns de vocês sabem, né? Na verdade, quando nós somos chamados por Deus para orientar e guiar o povo de Deus, a ideia não é que a gente é líder mesmo, né? Essa coisa de chamar a glória para si mesmo. Não é a ideia que o líder, como estamos acostumados a pensar, é aquele que manda, né? É ele que faz, ele que acontece, ele é o Todo-Poderoso. Líder, na verdade, não é esse tipo de líder. Pelo menos que a Escritura nos ensina.
Aí na nossa sociedade, líder tem esse perfil. E por incrível que pareça, até a nossa sociedade está buscando um novo perfil de líder. Não o líder mandão, o cara que se acha, que ele faz acontecer, né? Eles estão buscando pessoas que interagem com outras pessoas, pessoas que são humildes, pessoas que não olham os outros por cima, pessoas que se consideram igual com o próximo. E as Escrituras, como nós vamos ter oportunidade de aprender com Jesus, e ele foi o maior e o melhor exemplo do que é um líder, e nós vamos aprender com Jesus como fazer o trabalho de Deus. E nós temos muito que aprender. Mesmo eu que vou esforçar o máximo para te ajudar a compreender esse tema, essa situação, mas eu mesmo tenho muito que aprender, né? Como servir ao Senhor cada vez melhor. Então, ordenação de novos líderes. A palavra mais certa seria de novos escravos. Nem servo não seria uma palavra adequada, porque eu sou um servo de Deus, né? Você pode sentir que você é um servo, um orgulhoso assim, eu sou uma serva de Deus, né? E a tradução aí de servos, ela é um tanto floreada. A verdade dura e nua e crua, né? A palavra de Deus ensina que nós somos escravos, mas ser escravos em pleno século 21 é meio ofensivo, né? Eu escravo? Você não quer ser escravo de ninguém, não é verdade? Talvez você não quer ser escravo nem de Jesus, mas a verdade é que o quanto mais que você aprender que você não passa de um escravo, de uma escrava, vai ser melhor para você, porque é isso que a Escritura ensina. Ordenação de novos líderes na casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nossa. É difícil tirar essa ideia do automático, de que a casa de Deus é esse prédio, é esse salão, é essa nave, né? A Bíblia é muito clara. Casa de Deus não é de tijolos e de pedras. Casa de Deus é você, sou eu, né? Individualmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita em você. E coletivamente, o Pai, o Filho, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. Tenta entender e lembrar sempre. Eu sou casa de Deus. Vai te ajudar bastante a cuidar melhor do seu corpo também, entendendo que você é casa de Deus. Compraram um brinquedinho novo aqui, e eu não sei se eu vou dar bem com esse brinquedinho novo não, mas vamos tentar, vamos ver. Aí, estou falando? Quem vai me ajudar a operar esse brinquedinho novo? Vocês que mudaram aí? É eu que tenho que mudar, não é vocês não. Eu sou líder, eu sou mandão, você está vendo, né? Por favor, me ajuda aí, eu vou precisar, porque tem um brinquedinho novo aqui, tá bom? Apertei botões, nada aconteceu. Igreja, como vós bem sabeis, né? Igreja, povo de Deus, né? Igreja também não é esse prédio. Igreja são as pessoas que se converteram a Jesus. Então, eu estou falando com você, igreja. Né, igreja? Nós tínhamos, no passado, 3 presbíteros, 3 diáconos e um evangelista, que nos presidiam, que nos dirigiam, que nos ajudavam. Não é verdade? Hoje, nós temos 2 presbíteros,
um diácono e um evangelista. Os dois presbíteros vocês sabem, né? Você sabe quem é o diácono? Hã? Quem falou aí? Eduardo, é isso mesmo, Eduardo. Depois eu te dou o presente das crianças aqui na frente. Mas é mesmo, às vezes a gente nem sabe que o Zico é um diácono, né? Zico está aí? Ele está lá. É o Zico, esposo da auxiliadora, aquele homem que demorou 15 anos para se converter. Ô Zico, desculpa aí, eu estou falando da sua vida íntima. Mas a verdade é que o Zico é um dos diáconos, é o único diácono que sobrou daquela leva de 3 diáconos que nós tínhamos. Nosso irmão Valdir, ele contraiu algumas enfermidades, ele já está bem de idade, e então, obrigado, viu? Deus te abençoe. Quem der um copo d'água, você já sabe o resto, né? Então, Valdir, ele adoeceu, nem consegue chegar nos nossos cultos públicos mais, mas o nosso irmão Valdir, até mesmo está esperando as nossas visitas. Às vezes ele varia um pouco a mente dele, a demência está chegando, e às vezes ele não consegue nem interagir com a gente, né? Mas ele serviu por muitos anos a igreja como diácono, né? E quem é o evangelista da igreja? Eu não sei quem é, né? Então nós hoje temos 2 presbíteros, um diácono e um evangelista. A igreja, ela continua crescendo, né? A igreja não pode parar de crescer, tanto em entendimento da vontade de Deus, pelo estudo da palavra, quanto também crescer em números, pessoas nascendo de novo. Mexe e vira e mexe, nós estamos apresentando alguém como parte da igreja de Jesus, né? Vem aqui à frente, a gente apresenta, então a igreja continua crescendo. Mas as demandas também continuam crescendo, porque você sabe, né? Ovelhas, seres humanos, nós somos complicados, sim ou não? Somos bastante complicados, né? É difícil trabalhar com gente. Coitado do Moisés, né? Que tirou aquele povão lá do Egito e levou para a terra prometida. Chegou nem a entrar na terra prometida, porque ele teve muito trabalho com aquele povo lá. E trabalhar com a igreja realmente não é fácil. Nós precisamos, igreja, de novos servidores, sabe? A igreja sempre vai precisar de mais presbíteros, de mais diáconos, de mais evangelistas. Sempre ela vai precisar. Vamos ver se funciona. Não funciona. Me ajuda. Você que mudou ou foi a Jaísa? Então me ensina, Jaísa. Eu aperto de cima. É só. Tá bom. Tá. Obrigado pela aula. Aprender de uma mulher é muito machismo para mim, mas vamos. O Senhor está sempre humilhando a gente, mas vamos lá. Você é uma boa professora, viu, menina? A igreja, ela tem uma participação de acordo com as Escrituras Sagradas, e você sabe bem que esta igreja, ela não procura inventar nem criar doutrinas. Essa igreja, ela procura aprender da Bíblia e fazer como a Bíblia ensina. Nós esforçamos o máximo para fazer isso, né? Às vezes a gente não consegue,
mas a gente esforça o máximo, vamos morrer esforçando. Cada geração precisa reestudar a Bíblia, e cada geração precisa aplicar a Bíblia na sua vida e na vida das pessoas, mas isso é um grande desafio também, não é? Ok? Então, a igreja tem uma participação na escolha desses guias, desses líderes, desses escravos. Vai chegar um momento, igreja, que você vai participar, dando o seu X lá, o seu aval para a escolha de presbíteros, diáconos e evangelista na casa de Deus, qual casa somos nós, né? Então é muito importante, né? A partir de hoje, eu gostaria de, junto com os outros guias, pedir que a igreja, que nós estivéssemos orando para esse próximos estudo que nós faremos com a igreja a respeito da escolha, da ordenação desses homens, futuros guias da igreja. Esses que estão aí já estão ficando velho. Pode não parecer, mas eles escondem idade, viu, gente? Esse pessoal que está dirigindo a igreja é velho, né? Né, Zico? Mas deixa quieto. O Zico já está com as lutas dele e sabe, não é? Pois é. Sabe o que eu estou tentando falar? É difícil falar dessas coisas. Difícil falar de velhice, né? Muito difícil. Mas vamos lá. Então, nós gostaríamos de pedir, você, meu irmão, você, minha irmã, que nas suas orações diárias, que você separasse um tempo lá, na sua conversa com Deus, pedindo a Deus que nos envie novos homens para continuar servindo o povo de Deus, a igreja, né? Ore muito, porque não é fácil. Ore muito, porque nós vamos entender que Deus chama esses homens para trabalhar. Não é esses homens que devem chegar e fazer, mas é Deus que está trabalhando com cada homem, chamando ele para esse ministério, para esse trabalho. Em Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, mostra como a primeira igreja desse planeta surgiu. A igreja lá em Jerusalém. Ela é conhecida como a igreja mãe. E depois vem a igreja de Antioquia, então a igreja filha. E a igreja do Marido de Melo é uma igreja filha também. Agora que, onde nós estamos, depois de quase 2000 anos de séculos, que filha que nós somos, eu não sei dizer, porque já se passou muitos séculos, mas a igreja mãe, a igreja que nasceu lá em Jerusalém, no ano 33, quando o nosso Senhor, ele comprou a igreja lá em Jerusalém, com o seu próprio sangue, e o próprio Jesus estabeleceu o povo dele, a igreja dele, lá em Jerusalém. O povo de Deus não era mais os judeus, o povo de Deus agora é a igreja, a nova Jerusalém. A Escritura explica tudo isso muito bem, não é? Então, quando a igreja começou lá, teve um crescimento muito interessante. E vocês que já leram, que já estudaram o livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, o médico Lucas, o Espírito Santo usou este homem para registrar para nós a história da igreja de Jesus, que começou lá em Jerusalém no ano 33, quando não existia nenhuma denominação. A igreja pura, que está lá em Atos, no livro de Atos. E lá mostra que aquela igreja teve um crescimento fabuloso. Logo no início,
A igreja começou com quantas pessoas, você lembra? Quantas pessoas que a igreja começou assim, de início? Quantas pessoas que se converteram? A igreja está precisando ler a Bíblia de novo, está precisando estudar. Aqui a prova é oral, eu estou fazendo perguntas, você vai ganhar nota nisso aí. Viu, Mateus? Fica rindo não, tem que estudar o livro de Atos. Quase 3.000 pessoas. Tem hora que eu fico pensando assim, quando eu batizo 2 pessoas assim, sabe? Não, eu fico alegre pra caramba, eu fico, não, né, como evangelista tem que ficar alegre batizando gente, senão não é evangelista, né? Mas quando eu lembro de Atos, que foi quase 3.000, eu falo, ô coitado de mim, não consigo batizar nem 5. Mas quem sabe, toda a igreja trabalhando, evangelizando, e vai vindo o batismo do seu trabalho, do trabalho de todo mundo, e nós vamos chegar a batizar aqui 10 pessoas num dia, 20 pessoas. Mas a igreja lá começou com quase 3.000 pessoas, é gente demais. Depois no capítulo 4 de Atos, e no versículo 4 disse que esse número subiu para quase 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, já conseguiu pensar nisso? Tem uma igreja lá nos Estados Unidos, igreja irmã nossa, né? Tem 7.000 pessoas. O máximo que eu consegui estar assim presente numa reunião da igreja, com um número maior, foi lá quando eu voltei de São Paulo há quase 20 anos, e fizemos um culto da igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá tinha mais de 1.000 pessoas. E eu tive a oportunidade de falar lá para mais de 1.000 pessoas. Foi a única vez que eu falei para um auditório tão grande. E você sabe que não tem importância esse negócio de você falar para 1.000 ou você falar para 2, né? Ou falar para 1, né? O amor de Jesus é o mesmo, né? E eu não estou aqui buscando glória nem fama, porque isso é besteira, eu estou quase morrendo. Estou doente não, pessoal, assim, mas eu vou morrer daqui a pouco. Então, esquece essas coisas aí. Mas o número subiu para quase 5.000 pessoas. E o Lucas, guiado pelo Espírito Santo, continuou falando que esse número de 5.000 pessoas, ele se multiplicou. Então a igreja de Jerusalém chegou a quantas pessoas então? Ué, 5.000, quanto que é 5 vezes 5? Tem que multiplicar isso aí, não é não? 25.000 pessoas. Os historiadores chegaram a falar que a igreja em Jerusalém chegou a ter 30.000 pessoas. 30.000 pessoas. Isso é crescimento. Vamos lá para a nossa briga com esse bichinho aqui. Os discípulos, eles se multiplicaram e chegou a essa cifra. Imagina lá em Jerusalém esse número tão grande de irmãos. A igreja aqui tem 200 e poucas pessoas, já dá trabalho, já dá trabalho. Quando você fala em 25.000, eu não tenho nem noção do que é isso. Nem 5.000, nem 3.000, eu não tenho nem noção disso. Mas o que aconteceu lá em Jerusalém é que com esse número tão grande, também a demanda aumentou muito. As necessidades, os problemas também aumentou muito. Na igreja que era bebê, uma igreja criança que nasceu esses dias lá em Jerusalém, naqueles dias, né? Lá em Jerusalém, eles começaram de cara a ter um problema. O que surgiu lá em Jerusalém? Uma murmuração, sabe? Irmãos começaram a murmurar, reclamar. Se você acha que isso não acontece aqui na Olhos de Melo, acontece. Acontece sim ou não? Sim. Pergunta os seus guias. Sempre tem um reclamando. Sempre tem um murmurando. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de gente, de pessoas assim. Nós somos de natureza reclamou. Agora pasmem, como que você vai agradar
mais de 200 pessoas, tem jeito? Ah, eu quero assim, outro quer assado. Eu não sei como que eu não estou de cabelo branco ainda. As más línguas dizem que eu pinto, mas são todos pecadores, porque mentirosos que eu não pinto. Mas o ponto é que surgiu aquela situação na igreja de Jerusalém. Os helenistas estavam brigando com os hebreus, com os judeus, né? Que eram judeus que falavam grego, por isso eles são helenistas, é por causa do idioma, é por causa da cultura, né? E tinha os hebreus, que é os judeus mesmo, que falava o hebraico, que falava um dialeto do hebraico que era o aramaico. Eles estavam lá e começaram uma discussão, porque as viúvas desses homens estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. A igreja de Jerusalém tinha um serviço social, que ela dava cesta básica? Não, ela não tinha isso. A igreja não deve misturar muito, assim, ter muito cuidado com atividades sociais, porque as pessoas vêm por causa do pão, e não por causa da palavra. Jesus já tratou disso lá em João 6, quando ele multiplicou os pães, e ele acusou aquelas pessoas que estavam indo lá por causa do pão, e não por causa da palavra. Então, a igreja lá não estava com uma atividade social de distribuição diária de cesta básica. Na verdade, era porque veio judeus de toda parte do mundo para Jerusalém, para uma festa que é a festa de Pentecostes. E quando o reino de Deus começou, a igreja começou com quase 3.000 pessoas, a festa acabou, mas essas pessoas não voltaram para os seus lares de origem, suas terras de origem. Por quê? Porque eles estavam ali aprendendo com os apóstolos. E eles não queriam deixar de aprender com os apóstolos o que Jesus deixou com eles. Eles tinham que entregar à igreja. Eles estavam entregando isso para a igreja. Então os irmãos não queriam voltar. A situação financeira, quando você planeja uma viagem, você planeja para ficar lá 15 dias, né? Se você ficar um mês, você é muito folgado, mas tudo bem, você precisa trabalhar para Jesus. Mas vamos lá, 15 dias está de bom tamanho. Aí, viu, Humberto? Mas aí, o que acontece? Eles planejaram só vir à festa de Pentecoste. O dinheiro acabou, e agora, eles não queriam voltar para não deixar de aprender com os apóstolos. Agora eles começaram a passar fome, passar necessidade. Então a igreja de Jerusalém tinha que alimentá-los, para eles aprender dos apóstolos. E aí, isso foi o que aconteceu. Mas surgiu essa bagunça aí. A logística deles não estava funcionando bem, por alguma razão que eu não sei, a Bíblia não fala. E aí eles foram perguntar quem? Os apóstolos. E aí? Esse abacaxi surgiu na igreja, como é que resolve, apóstolos? Né? Sem querer, eu mudei aqui. Aí, o que é que nós vamos fazer? Os 12 apóstolos, Judas tinha morrido, mas eles escolheram o Matias para ficar no lugar dele, então era 12 apóstolos, tinha que ser 12, por causa do Apocalipse, que o número 12, você sabe o que significa, né? Tá, nós já estudamos o Apocalipse. Então, os apóstolos falaram assim: irmãos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. A missão que Deus nos deu foi levar o evangelho, levar a palavra, levar o ensino. E se nós começarmos a pedir o pessoal para fazer fila, para a gente dar ele cesta básica, e assim, nós não vamos ter tempo de pregar a palavra, de salvar a alma das pessoas, que isso é o mais importante. Não que os apóstolos não podiam servir à mesa. Se você conhecer bem os apóstolos, e nós serviram tanta gente,
mas é uma questão de foco, é uma questão de chamado, é uma questão que envolve dons. O chamado deles é para pregar a palavra, batizar pessoas, salvar pessoas e ensinar a igreja. Por isso que eles falaram, pegaram o abacaxi e deu para a igreja descascar. Igreja, escolhei dentre vós, eles estão dando direção, escolhei dentre vós, igreja, 7 homens. Mas deixa eu te falar qual é o perfil desses homens que vocês devem escolher, igreja. Qual era o perfil? Santo. O que mais? Fala, igreja, me ajuda? Como é que é? Não entendi. Ah, sim, desculpa. Eu estava entendendo a oração. Homens de boa reputação. Homens que eram exemplo, que a vida deles mostrava o Jesus que vivia dentro deles. Homens que deixavam o Espírito Santo conduzi-los. Não eram homens carnais. Não eram homens que queriam glória de homens. Não eram homens que queriam dinheiro da igreja. Eram homens que tinham um coração habitado pelo Espírito Santo. E esses homens habitados pelo Espírito Santo, eles tinham uma boa reputação. Igreja é assim que deve escolher homens. Homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, e falta mais uma, homem cheio de sabedoria. Diga-se de passagem que sabedoria não é conhecimento. Às vezes eu tenho muito conhecimento da palavra, mas a minha vida não reflete o conhecimento que eu tenho da palavra. E aí, o meu conhecimento se torna uma vergonha para mim. Como é que esse cara tem tanto conhecimento e uma vida tão torta? Me explica. Nem Freud explica isso, né? Porque não faz sentido. Porque não adianta você conhecer a palavra e não viver, não praticar a palavra, não. Se Deus disse que você tem que perdoar aquele que te ofendeu, trabalha no seu coração, vai lá e perdoa. Não fica achando explicação, por que você não perdoa, por que você não dá bem com o irmão, não dá bem com a irmã. Isso é carnalidade. Igreja, quando você for escolher os homens que Deus está chamando, fica bem alinhado com o Espírito Santo, bem alinhado com a palavra, bem alinhado, para você perceber na vida desses homens, que são homens de Deus mesmos, que são homens cheios do Espírito Santo, são homens de boa reputação, são homens de sabedoria pelo seu viver diário, não tanto pelo seu conhecimento. E os apóstolos falaram, igreja, então escolhe esses homens. Nós vamos nos dedicar a duas coisas profundas e básicas. Quais são elas? A oração. Os apóstolos iam dedicar a oração e eles iam dedicar a palavra. Por que esses 12 homens que andaram com Jesus, aprenderam tanto do Senhor, ainda precisavam ter uma vida de oração? Parece que eles não precisavam. Deixa-me voltar um pouquinho atrás aqui. Imagine Jesus, o próprio, e ele orou. Ninguém nessa terra nunca orou tanto quanto o Senhor Jesus. Você já passou uma noite orando? Jesus, antes de escolher os 12, ele passou a noite orando. Eu vou às vezes orar antes de deitar, lá para as 10, 11 horas da noite, eu estou cansado, foi um dia batido, eu começo a orar, e eu já me peguei cochilando e dormindo várias vezes. Ah, irmão, mas você trabalha muito, você está cansado. Irmão, obrigado, mas
eu estou precisando melhorar nas minhas orações. Meu irmão, minha irmã, diz para mim, como está a sua vida de oração? Temos nós sido discípulos de Jesus neste pormenor? Você tem conseguido orar pelo menos 3 vezes por dia, como os judeus faziam? 9 da manhã, meio-dia e às 3 horas? Vamos falar de jejum? Ô, irmão, fica só na oração. Você já está pegando pesado demais com a gente. Fica só na oração. O jejum não mexe com esse negócio, não. Mas eles falaram, nós vamos dedicar o jejum. Desculpa. Nós vamos dedicar a oração e a palavra. E depois, igreja, que você escolher esses homens, vocês trazem a nós, que nós vamos ordená-los, que nós vamos tornar pública a pessoa deles, para que a igreja entenda que quem vai resolver esse abacaxi da alimentação na igreja são esses 7 homens aqui. E a Bíblia até deu o nome desses homens aqui, né? E aí, foi isso que foi feito. Eles trouxeram esses 7 homens, a igreja apontou, trouxe, e o que os apóstolos fizeram? A Escritura diz que eles oraram e impuseram as mãos sobre esses homens. Eu lembro quando o presbítero Abramo, lá de São Paulo, veio aqui em Belo Horizonte, e ele impôs as mãos sobre mim, me separando para o ministério de evangelismo. Me separando para ser um evangelista, me tornando público o que eu já procurava fazer. E eu lembro daquela situação, e foi isso que ele fez comigo. Aqui na frente, ele estava aqui, ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e ele orou a Deus. E isso faz de mim o quê? Um super-homem? Faz de mim o quê? Faz de mim um escravo de Jesus, só isso. E muitas vezes, meu irmão, eu sou escravo seu. Porque eu estou te servindo e eu procuro te servir. Sei de tudo? Não, não sei de tudo. Os irmãos às vezes até assim me assustam, né? Eles acham que eu sei tudo da Bíblia. Ô Jaime, eu falo, que você está pensando que eu sou o quê? Eu sou um robô programado? De Gênesis Apocalipse? Não, é apenas uma boa vontade de ser um servo melhor, nada mais que isso. E tenho muito que aprender. Pretendo morrer aprendendo. Fechando a nossa conversa de hoje, que o nosso tempo está esgotado alguns minutinhos ali, então, os apóstolos impuseram a mão sobre esses 7 homens, para que eles fizessem um serviço no meio do povo de Deus. Apesar de o texto sagrado não usar a palavra diácono, né, que do grego a palavra é diácono, que é, traduzindo, um servo, melhor ainda, um escravo, um diácono. Eles impuseram as mãos, mas ainda que eles não são chamados de diácono, lá pelo Lucas, assim, mas no original, o serviço que ele estava fazendo era um serviço de diaconia. Por isso que para muitos se refere a esses 7 homens como os primeiros diáconos da igreja lá em Jerusalém. E o diácono, ele é separado, escolhido, chamado para fazer um serviço mais físico. Ao passo que os presbíteros são chamados para fazer um serviço mais espiritual. Essa é a diferença entre os dois. E os evangelistas são chamados para pregar o evangelho como estou pregando agora. Irmão, você não está pregando o evangelho, não, você está falando da ordenação na igreja. O evangelho é muito mais profundo e mais amplo do que você imagina. Isso tudo tem a ver com o evangelho. O propósito é esse. Então,
os apóstolos impuseram as mãos e aqueles homens fizeram aquele trabalho. Quero deixar um desafio para todos nós como igreja, eu e você, meu irmão, que Deus me ajude a orar, porque falar de oração é muito bonito e muito fácil. Orar mesmo é difícil, hein? Orar mesmo, buscando de Deus a vontade dEle, de verdade mesmo, é difícil, hein? A igreja precisa ser uma igreja de mais oração, irmãos. Perdoa, mas eu acho que nós oramos tão pouco. Inclusive eu. Então, o desafio que fica para nós, igreja, é esse. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, que vai nos levar para o céu um dia. Ele vai voltar para nos levar. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Amém? Amém. Jesus, depois de ter um dia intenso de trabalho, e eu fico assustado quando eu leio os 4 evangelhos e vejo o meu Senhor trabalhando, o seu Senhor trabalhando. Eu não faço nada. Aí Jesus chamou os discípulos e falou para eles assim, depois de um dia exaustivo de trabalho: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus disse para eles: rogai, pois, ao Senhor que trabalhadores para a sua seara. A seara é de Deus. E a seara é grande. E aqueles irmãos, aquelas irmãs que querem mesmo trabalhar para o Senhor, são poucos. Daí a grande necessidade. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande para a seara. Eu não sei se você entende bem a igreja aqui no Olímpio de Melo. Os guias da igreja, nós entendemos. E eu vou te falar, a seara está grande entre nós. E os trabalhadores são poucos. Podia ser pior. E eu dou glória a Deus pelas irmãs e os irmãos que trabalham na igreja, no reino do Senhor. Dou graças a Deus. Porque só Deus sabe como é que nós ficamos para fazer o trabalho dele com a igreja dele. Vamos orar, e o presbítero Marcos disse que eu podia encerrar com oração, então eu vou obedecer ele. Vamos ficar em pé e vamos fechar com oração? Pai nosso que estais aqui, nós agradecemos muito a sua provisão da palavra para nós. Que explica, Senhor, e deixa bem claro, pelo exemplo aprovado dos apóstolos, como que nós devemos escolher e ordenar escravos na casa do Senhor. Pai, às vezes nós achamos que nós somos mesmo líderes, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nós não queremos ser líderes. Nós queremos ser escravos, Pai. Ainda que o nosso Senhor Jesus Cristo, nós como escravo dele, nos manda tomar algumas atitudes no meio do povo dele. E quando nós tomamos algumas atitudes no meio do seu povo, Pai, o povo teu pode nos ver como líderes, mas na verdade, no nosso coração, nós não estamos mandando nem desmandando em ninguém. O que nós estamos querendo fazer é obedecer o nosso Senhor Jesus, que nos mandou, Pai, como por exemplo, desligar uma pessoa que está vivendo em pecado. É difícil para nós fazermos isso,
Às vezes até nós somos um tanto covarde, Pai, e não queremos enfrentar o pecado da irmã e do irmão, e de falar com o irmão e a irmã umas verdades que ele precisa ouvir, Senhor. E isso, Pai, há uma confusão no coração dos nossos irmãos, porque infelizmente nós somos cheios do mundo, quando nós precisamos estar cheios da Tua palavra, Senhor, e entender que no reino do Senhor, na Sua casa, Senhor, que somos nós, na igreja Tua, Jesus, nós somos apenas escravos, e nós como escravos, nós temos que Te obedecer, não tanto obedecer os homens, as pessoas, até mesmo na igreja, embora os irmãos dão muita sugestão do que se deve e não deve fazer no reino do Senhor. Mas a verdade é, Pai, que nós não podemos desligar da Sua palavra e passar a fazer o que os homens querem. Nós precisamos, Pai, ter a coragem de fazer o que o nosso Senhor, Jesus Cristo, nos mandou fazer. Pai, nos lembra de orar ao Senhor, mostrando toda a dependência nossa Tua. E eu Te rogo, Pai, em nome de Jesus, junto do Espírito Santo, junto com a igreja, Senhor, mandai trabalhadores para a Sua seara aqui no Alípio de Melo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, irmãos.